Olá, queridos alunos do ensino fundamental, 7º ano, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, e vamos verificar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 40, objeto de conhecimento, as lógicas internas das sociedades africanas, as formas de organização das sociedades ameríndias, a escravidão moderna e o tráfico de escravizados. Com detalhamento, a escravidão na África, doméstica, islâmica e cristã. Estrutura política, econômica, social e religiosa dos povos africanos e ameríndios. Vamos à nossa aula? Queridos, o tema desta aula é escravização, né? Escravidão, escravização africana. O que seria a escravização? É justamente quando você impõe um trabalho a outra pessoa e acaba ali tirando a liberdade dessa pessoa. Essa pessoa que será escravizada, ela será propriedade do seu dono e vai estar ali sendo restringida de ter a sua liberdade, ou seja, ela não tem mais o direito de ir e vir. Além disso, ela é uma mercadoria e vai ser tratada como tal. Logo, também vamos observar a questão do uso da violência para que essa pessoa se mantenha naquela condição de escravizado. Durante muito tempo, usava-se a palavra escravo, mas o termo escravo é uma condição de que a pessoa já nasce naquela condição e já é inerente àquela pessoa. Já a escravização é uma condição imposta, em que o ser humano ele vai ser ali obrigado a trabalhar incansavelmente para que tenha ali o mínimo de recursos para sua sobrevivência e, infelizmente, esse trabalho excessivo também vai estar acompanhado ali de castigos físicos e também a questão de aculturação. Então, todos esses elementos vão estar ali elencados a essa prática desumana que é justamente a escravização. Mas dentro do contexto africano, nós vamos observar alguns tipos de escravização. Então, observem só aí no nosso primeiro texto. Escravização africana era comum na África, não tinha interesse comercial, havia a escravização doméstica e os escravizados eram obtidos por meio de guerras intertribais e podiam se casar e ter terras. Então, observem só que muitas pessoas falam que a escravização era comum dentro da África e que os próprios africanos escravizavam outros africanos. De fato, havia essa prática no continente africano, porém não tinha ali as características comerciais que nós acabamos ali conhecendo e observando por conta desses negros, né, africanos terem vindo para o território brasileiro na condição de escravizado. Dentro da África havia o que nós chamamos de escravização doméstica. Olhem as características. Uma forma de obtenção de cativos eram através de guerras intertribais. Isso era muito comum dentro do continente africano e também em todas as civilizações. Nós vamos observar que havia ali divergências entre grupos, né, entre tribos, entre comunidades, e essas comunidades, no momento em que elas estão em guerras, uma equipe, né, uma comunidade, ela vai vencer. E essa equipe vencedora, ela vai acabar obtendo a tribo, né, ou o grupo que perdeu na condição ali de cativo ou na condição de escravo. E nesse sentido, ele não vai ter a sua liberdade ali totalmente descartada. Eles vão ali trabalhar no cultivo da terra. Esses escravizados, eles vão estar ali numa condição que vai, teoricamente, ali não ser tão prejudicial à sua humanidade. Eles vão preferir as mulheres, infelizmente, e as crianças. Mas, professora, por que eles preferiam mulheres e crianças? Por conta das mulheres não oferecerem grandes resistências, grandes riscos de rebeldia, e as crianças por conta de elas estarem naquela situação de estar mais adaptável àquela realidade. Além disso, as mulheres também poderiam gerar novos filhos
que seriam considerados livres em algumas situações, mas também esses filhos poderiam se tornar mão de obra para aquele grupo que estava dominando aquela área, no caso ali, o senhor desses escravizados. Os escravizados tinham direito à propriedade de terra e ao casamento. Então, olha só essa questão-chave aí em relação à escravização doméstica. Mesmo ele estando na condição de escravizado, ele poderia ter posses, ele poderia ter bens. Claro que não na mesma condição de que ele ser ali um homem, né, livre, mas ele tinha ali uma certa liberdade em que ele poderia ter benefícios. Inclusive, né, o direito à família, ele poderia casar, ele poderia também ter as suas terras para fazer a sua produção ali de alimentos. Então, isso é uma característica diferenciada em relação à escravização que foi colocada no território aqui americano. Então, essas características vai diferenciar grandemente esses tipos de escravização, mostrando que, mesmo havendo essa prática dentro do continente africano, ela nem se compara ao processo de escravização adotado no continente americano. Então, havia também outro tipo de escravização adotado na África, que é a escravização islâmica. Como o próprio nome fala, né, islâmica está vindo ali dos muçulmanos. Temos que lembrar que no século VII os árabes chegam na África e os árabes eles possuíam uma religião monoteísta, que é justamente a religião islâmica. E no momento em que eles chegam na África, eles vão querer impor a sua religião. E nesse momento, né, vamos observar a escravização que vai adotar aspectos comerciais que visavam o lucro. Observem que na escravização doméstica não havia essa questão de se obter lucros. O que eles queriam? Eles queriam ter mão de obra dentro daquela região, mas para a produção agrícola e também pela questão de quanto mais pessoas aquele grupo possuía, mais respeito ele poderia também adquirir dentro daquele contexto das tribos ali africanas, certo? E nesse momento também vamos observar a islamização, subsaarianos e árabes. Então, vamos observar que vai haver ali a difusão do islamismo. Muitos negros africanos vão adotar o islamismo como sua religião e observem aqui no nosso mapa que aparece justamente a expansão do islamismo dentro do território africano. Então, a escravização islâmica, observem aqui que eu tenho 3 cores no nosso mapa. A primeira cor parece um vermelho mais escuro, né? Que é a expansão até a morte de Maomé. Maomé, ele foi a pessoa ali que deu início a essa religião monoteísta dentro ali do contexto árabe. De acordo com a história, ele foi visitado por um anjo e ele recebeu ali as primeiras instruções dessa religião que deveria ser adotada ali no mundo árabe. Quando o Maomé ele morre, né, vai ter ali a difusão do seu território, vamos ter ali os califados, que é um sistema ali de governo adotado pelos muçulmanos. Então, durante o califado ortodoxo, que é essa cor aqui, tipo um laranjinha, né? Essa cor aqui, ó. Nós vamos observar aqui que eles chegaram na Líbia, no Egito, Síria, Armênia, Irã e Iraque. E depois vamos ver aí a expansão durante o califado omíada, né? Que é justamente essa área amarela. Vamos ver aí que eles vão chegar na Tunísia, na Argélia, no Marrocos, vão expandir para o continente europeu. Observem aqui, ó, Península Ibérica, Portugal e Espanha também vão ter contato aí com o islamismo, mas isso já vai acontecer no século VIII, certo? E também vamos observar aqui no Afeganistão, Paquistão, que esses territórios vão ali adotar também a religião islâmica. Então, observem que eu vou ter essa expansão da religião aí muçulmana, tanto no norte da África, como também ali na região da Península Ibérica. Então, observe aqui nesse mapa que quem vai contribuir bastante para essa difusão do islamismo vão ser as rotas comerciais dos berberes, que eram caravanas
que favoreciam as relações econômicas, atravessando o deserto do Saara e alcançavam várias terras subsaarianas para fazerem trocas de produtos como marfim, tecidos, cavalos, perfumes e também pessoas escravizadas. Então essas rotas comerciais elas vão ser cada vez mais intensas. E observe aqui também, né, a imagem aqui justamente do comércio desses escravizados, em que ele está ali sendo oferecido como uma mercadoria e de fato ele vai ter aí essa característica, né, de ser uma mercadoria, e uma das formas de se avaliar esses negros era através da análise dos dentes, né? Se a pessoa ali, se aquele negro tivesse todos os dentes, queria dizer que ele estava saudável. E claro que o homem adulto e com todos os seus dentes, ele se tornava ali mais caro, era uma mercadoria praticamente de luxo. Já as mulheres e crianças possuíam um valor inferior, mas também estavam ali inseridas nesse comércio de escravizados, ok? Vamos continuar com a escravização islâmica. Vamos observar que há a proibição da escravização dos muçulmanos. Professora, eu não entendi. Olha só, lembra que havia ali as rotas comerciais e houve ali a expansão do islamismo. Então, muitos negros africanos começaram a se converter ao islamismo, logo se tornaram muçulmanos. Muçulmano quer dizer aquela pessoa que faz parte, né, que segue a religião islâmica. Então, nesse contexto, eles vão observar o seguinte, que um dos conceitos dos preceitos da religião islâmica é justamente respeitar a liberdade do outro, respeitar a dignidade, deixar aquela pessoa viver de forma bem, né, de forma plena. E o conceito de escravização é justamente o quê? Retirar a liberdade daquela pessoa e também aplicar alguns castigos físicos para que aquela pessoa consiga produzir na escala em que o dono daquele escravizado queira, né, que ela produza. Então, isso vai ser um dos argumentos para que os muçulmanos não sejam escravizados. E lembrando que, nesse contexto, muitos negros começaram ali a se converter ao islamismo. Então, quais eram os tipos de trabalhos aplicados aos escravizados? Vamos observar aí, né, o trabalho doméstico, o trabalho agrícola, artesanato e carregadores em caravanas de comércio. Esses eram os trabalhos ali associados a esses escravizados. Os escravizados, nesse contexto da escravização islâmica, perdiam seus direitos obtidos durante a escravização doméstica africana. Quais seriam esses direitos, professora? Justamente, né, o direito de ter ali bens, de ter ali uma casa, de ter ali uma certa propriedade para a sua produção agrícola e também o direito de casamento. Então, esses benefícios que eles tinham com a escravização doméstica, eles vão ser abolidos com a escravização islâmica. Lembrando que esse tipo de escravização ele já vai ter ali um caráter comercial e vocês observaram que houve ali também a questão de trazer esse negro escravizado na condição ali, né, justamente de mercadorias. Observem aí na nossa próxima imagem em que nós temos uma gravura do século XIX representando uma caravana árabe de comércio de escravizados transportando escravizados africanos negros através do Saara. Saara, para quem não sabe, é um deserto, ok? O comércio de escravizados transsaariano desenvolveu-se nos séculos 7 e 8 e atingiu o seu auge em meados do século 19 e manteve-se até o século 20. Então, observem que a prática da escravização ela ocorreu durante um longo período, tendo ali o seu ápice, né, o seu auge ali em meados do século 19 e manteve-se, infelizmente, até o século 20. Então, durante todo esse processo, nós temos aí a presença da escravização dentro do continente africano. Claro que com características diferenciadas ao longo do tempo. Continuando, a escravização na África após a chegada dos portugueses. Diferente da escravização doméstica e islâmica.
especialistas passaram a capturar e aprisionar africanos para serem escravizados e enviados a outros continentes. Então, olha só, o caráter comercial da escravização colocada pelos europeus vai ser gritante. E vai estar associado ao tráfico negreiro. O que era o tráfico negreiro? Comércio de pessoas escravizadas, que vai ocasionar diversos conflitos internos na África. Então, a prática de conflitos já era constante dentro do continente africano. Porém, quando se tem ali a aplicação do tráfico negreiro e haverá ali grandes lucros, né, no comércio de pessoas escravizadas, esses conflitos internos vão se intensificar. Para quê? Para que eles conseguissem obter pessoas para oferecer nesse tráfico negreiro, né, nesse comércio de pessoas que serão escravizadas. E nesse contexto, todas as pessoas que forem capturadas, elas vão ser colocadas nessa situação, independente da posição social em que elas estavam ali inseridas dentro do continente africano. Inclusive, vieram para o território brasileiro reis e rainhas que eram dentro do continente africano, né, tinham esse status social. Porém, quando chegaram aqui no território brasileiro, ou no contexto geral da América, né, vieram na condição de escravizado. E alguns reinos africanos adotaram essa prática, como os reinos de Axante e Daomé, que eles começaram ali a investir justamente na aquisição de pessoas para irem, né, para se tornarem ali cativos. E eles capturavam ou compravam escravizados de regiões vizinhas e os vendiam aos comerciantes europeus. Em troca de quê, professora? De armas, tecidos e outros bens. Tudo isso para estarem ali inseridos dentro desse contexto do comércio lucrativo, do comércio de escravizados, que vai dar ali muitos lucros tanto para os europeus como para esses reinos, né, que estavam ali intermediando a troca dessas pessoas nesse sistema brutal. Continuando, vamos observar aí a escravização cristã. Papa Gregório I reconhecia a instituição da escravidão como parte do sistema social vigente. Ele utilizava ali utilização de escravizados muçulmanos capturados. Por que, professor, escravizados muçulmanos capturados, né? Eles vão utilizar na condição de escravizado? Justamente porque eles faziam parte de uma religião que era diferente da religião cristã. Então, eles acreditavam que se eles acabassem ali escravizando essas pessoas, eles poderiam se converter ao cristianismo. Era essa a ideia que eles utilizavam para justificar a escravização. Em 1435, vamos observar que o ensino católico ele vai se voltar contra certas formas de escravatura, justamente porque a palavra de Deus fala que todos são iguais, então todos devem ter o mesmo direito de ir e vir, o direito de liberdade, o direito de dignidade. Então, esses direitos eles estavam ali sendo diminuídos quando se constitui aí a prática da escravização. Então, essas questões vão começar a ser mais abordadas dentro do contexto ali do catolicismo, fazendo com que surjam ali bulas papais, que são acordos, né, que são ali, vamos dizer assim, regras que a igreja vai tomar condenando a escravização injusta e os maus tratos aos nativos americanos. Então, no contexto aqui do continente americano, nós vamos observar que vai haver pessoas que vão estar na condição ali de cristão novo. E essa condição é atribuída justamente aos nativos americanos, ou seja, aos indígenas, que vão ali se converter ao cristianismo através do trabalho dos jesuítas, que vieram aqui na condição de missionários para trazer a nova religião para essas pessoas que estavam aqui. Então, os jesuítas vão tentar aliviar o sofrimento dos escravizados nativos americanos. Observem aí na próxima imagem que nós temos aí missionários católicos e indígenas,
fazendo o quê? O processo justamente de aculturação desses povos, em que eles deveriam ali adotar a religião que eles estavam ali ensinando, que é justamente a religião cristã católica, e que eles deveriam adotar aquele tipo de cultura, aquele tipo de religião, para poder também estar livre da escravização. Vamos observar agora a estrutura política e social africana. No início ali do processo colonizatório e também antes da colonização, no período ali pré-colonial, a África ela possuía ali características diferenciadas em relação à sua estrutura política. Começando aí com povos nômades. O que seriam povos nômades? Aqueles povos que viviam se mudando de um local para outro em busca de alimentos. Vamos observar que grande parte dos povos africanos viviam em clãs, ou seja, em famílias ou em tribos. E dentre a unidade social assim mais básica nesse contexto, nós temos os ibos, que era a unidade social, que era uma aldeia, não possuíam reis nem chefes permanentes, mas eles estavam ali organizados com um chefe tribal. Mesmo que ele fosse ali durante um curto período de tempo, ele estava naquela condição de organizar aquela aldeia, né, aquela tribo. Então, essas características é justamente do período pré-colonial e claro que ainda haverão ali a presença dessas tribos nômades, né, desses povos nômades, no momento ali da chegada dos europeus à região africana. Continuando, nós vamos também observar que há também presença de sociedades hierarquizadas. O que isso quer dizer? De uma sociedade bem definida, bem dividida, em que nós teremos nobres, plebeus, estrangeiros, escravizados, homens e mulheres, e cada qual conhecia o seu lugar. Então, observe que dentro do mesmo território africano, eu vou ter ali as tribos nômades, mas também eu vou ter a organização, né, de reinos, de impérios, em que eu vou ter uma sociedade hierarquizada. Além disso, nós vamos observar sistemas de conselhos de anciãos e de administração para controlar as tribos com áreas de influência. Então, tudo isso vai servir para poder ali confirmar o poder desses reinos. Olhem aqui nesse mapa, em que nós vamos observar os antigos reinos africanos. E esses reinos, eles possuíam ali uma estrutura política, econômica, social bem definida para poder justamente legitimar o seu poder. Observem aqui que eu tenho Catargo, Egito aqui, que vocês já ouviram falar do Egito, né? Que o Egito foi um grande reino, né? E também ele possui ali muitas características, né, de um grande império. Temos a Núbia, Axum, Etiópia, Canem-Bornu, Axante, Yorubá, Xongai, Mali, Congo, Lunda, Quiloa, Monomotapa, Sofala, Zimbábue e Ruanda. Esses reinos, eles vão ali servir justamente para mostrar a grandiosidade desse sistema ali hierarquizado que havia dentro do continente africano. Então, nós vamos observar que havia, sim, sociedades bem organizadas, bem distribuídas, em que eles possuíam ali organismos de administração e alguns deles também praticavam a escravização. Exemplo disso é justamente o Egito, que possuía ali uma grande quantidade de escravizados, justamente para poder trabalhar nas obras públicas que havia dentro do território egípcio. Vamos observar agora a estrutura econômica africana. Como é que ela estava organizada? Praticavam a agricultura e o extrativismo vegetal. Também faziam o comércio de minério, que era um dos pilares da economia. E como um exemplo desses grupos, né, desses impérios que se constituíram através do minério, vamos observar o Império de Gana, que vai ter ali o comércio aurífero, ou seja, o comércio de ouro. O Império do Mali, que também vai ser caracterizado pelo comércio de sal, ouro, especiarias e couro. É importante frisar que esses dois impérios eles também vão controlar muitas rotas comerciais para poder manter o controle do comércio em suas mãos. Então, eles vão se apropriar dessas rotas para poder também enriquecer
com a prática do comércio. Em relação à religiosidade, como é que vai estar a estrutura religiosa africana? A maioria dos povos africanos acreditavam em um Deus único, que era criador, maior e distante do homem. Mas também eles faziam culto às forças da natureza, que ganhavam personalidades humanas, que eles vão chamar de orixás, que faz justamente ali jus, né, à prática da religião iorubá, certo? Continuando, vamos observar aí a estrutura política, econômica, social e religiosa dos povos ameríndios. Os povos aqui da América do Sul eram organizados em grupos tribais. Nem todos os grupos constituíram um estado. A sociedade era dividida de acordo com o sexo e a base econômica era justamente a agricultura, a caça e a pesca. Essas são características aí principais justamente dos povos ameríndios da América do Sul. Vamos observar na América do Norte e América Central justamente a presença de impérios, diferentes de muitos territórios, muitas tribos, aqui do território da América do Sul. Na América do Norte e Central, vamos observar a presença de impérios que vão ser chefiados por imperadores. A sociedade ela vai ser hierarquizada, ou seja, vai estar ali bem dividida. A sua economia vai ser baseada na agricultura e domesticação de animais. E esses povos também eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, certo? Então, uma outra diferença entre essas questões, tanto dos povos da América do Sul quanto da América do Norte e Central, é a utilização também da escrita. Na América do Sul, não há a presença da escrita em todos os territórios, em todos os grupos indígenas. Por que eles não desenvolveram justamente a escrita? Porque não era uma necessidade para eles. Então, eles vão observar que, eles não tinham ali o hábito de registrar tudo o que acontecia com eles, não era viável para eles fazer esses registros. A escrita já foi vamos dizer assim, já ficou sendo deixada de lado, mas eles desenvolveram justamente as pinturas rupestres, que é uma forma justamente de eles poderem se expressar. Ainda em relação aos povos da América do Sul, nós vamos observar também a ausência de moedas e práticas comerciais, a ausência de escrita. As religiões vão ser politeístas, baseadas em elementos da natureza, e a religião vai ser baseada em mitos sobre seres espirituais que poderiam ter forma humana ou animal. Então, essas características, elas vão ali pontuar os povos da América do Sul. Quando se fala aí da questão da escrita, né? A América do Norte e a América Central já possuía ali um sistema mais complexo de escrita e de registro, visto que os povos dessas regiões eles praticavam o comércio e era preciso fazer o registro do que eles estavam comercializando. E o comércio ele não era tão comum nos povos indígenas da América do Sul, certo? Então, por conta disso, por conta da necessidade, a escrita ela não vai ser desenvolvida na região da América do Sul. Porém, eles vão dar muita ênfase à transmissão oral, à oralidade, ou seja, a transmissão do conhecimento através de músicas, através de danças, através de rituais. Então, isso vai justamente confirmar e legitimar ali a cultura dos povos que aqui habitam a América do Sul, vamos dizer assim, em ênfase, né, ao território brasileiro. Então, o principal tipo de fonte que nós temos dos povos brasileiros, dos povos originários da Amazônia, principalmente, vai ser justamente essa questão oral, em que nós vamos observar os relatos dos mais antigos e também através de registros feitos pelos jesuítas, para que nós tenhamos ali uma fonte mais fiel do que realmente poderia ter acontecido lá no passado. Então, a prática da escrita, ela é muito importante para se ter registros históricos para gerações futuras. Então,
Esses tipos de tecnologias que foram apresentadas aqui para vocês também, né, vai ser muito de acordo com a necessidade de cada grupo, de cada tribo, de cada nação. Então, dependendo da necessidade, claro que eles vão desenvolver práticas para melhorar a sua estrutura, o seu funcionamento, a sua sociedade. Então, queridos, esta foi a nossa aula e até a próxima.